Paz do Senhor, igreja. Feche seus olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos na Tua presença, meu Pai, através do Teu Filho amado Jesus. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, por esta noite, por nos colocarmos, meu Pai, na Tua presença, para Te adorar e glorificar a Ti, meu Pai. Senhor, meu Deus, peço que venha com a Tua presença, meu Pai, esta noite, em cada coração. Que o Senhor, meu Pai, possa derramar, meu Pai, da Tua presença, da Tua unção sobre nós, meu Deus. Senhor Deus, peço também que venha visitar aos lares, meu Pai, a família de cada um, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa estar alcançando, meu Pai, aos pais, aos filhos. Que o Senhor esteja alcançando também, meu Pai, os enfermos, meu Pai. Aquele que busca uma cura, meu Pai. Porque o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Tudo é possível para Ti, meu Pai. Então, meu Pai, venha com o Teu poder, meu Pai. Traga a cura, meu Pai, aquele que Te busca, meu Pai. Toca, meu Pai, nessas vidas, meu Pai. Toca nos ossos, na carne, meu Pai. Restaura, meu Pai. Transforma, Pai, a vida de cada um, meu Pai. Eu Te peço. Que o Teu poder, meu Pai, esteja invadindo aos lares, meu Pai, daqueles que estejam assistindo. Ó, meu Pai, derrama, meu Pai, do Teu poder, meu Pai. Eu Te peço sobre cada vida, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoe esta noite, meu Pai, de culto e adoração a Ti. Que o Senhor possa receber, meu Pai, a nossa adoração como um aroma suave, meu Pai. Ó, meu Pai, que o Seu servo venha falar, meu Pai, através da Tua palavra para conosco, Senhor. Pois eu Te agradeço, meu Pai, e entrego a Ti, meu Pai, a nossa vida, o nosso caminho, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Te adorar pelo que é.
Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo de número 5. E nós vamos ler a partir do verso 8. Romanos, capítulo 5 e o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Amém? Vou ler novamente o verso 8 e o 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, deixa a tua Bíblia aberta aí. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, quero falar com você nesta noite a respeito do amor de Deus pelas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele fala que Deus, ele prova o seu amor, né? Amar alguém é comprovado quando a pessoa ela tem não somente palavras, né? Mas ela tem atitudes. Às vezes o marido ele fala para a esposa: ah, meu amor, eu te amo. E fala palavras bonitas, mas às vezes ele é infiel, não é verdade? Às vezes ele tem uma outra pessoa paralela ao seu casamento. Então, aquelas palavras que ele falou, com a atitude dele, cai tudo por terra, não é verdade? Torna-se tudo falsidade, torna-se tudo insustentável diante da realidade. Então, amar alguém, como que nós podemos provar que nós amamos alguém, né? Quando a gente não apenas fala, mas quando a gente prova com atitudes, com atos. Então, quando nós falamos em amor, nós temos que falar em fidelidade, porque é como que se andassem de mãos dadas, não é verdade? O amor e a fidelidade andam juntos, porque é muito fácil a pessoa às vezes falar, mas provar é difícil, às vezes é difícil. E Deus, ele não só fala que ele nos ama, mas ele prova que ele nos ama, não é verdade? O apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, mas Deus... Tem algumas traduções que falam que ele demonstra o seu amor para conosco, né? E outras traduções falam que ele prova o seu amor para conosco, né? Então Deus, ele não só falou, mas ele tomou atitudes. E as atitudes que ele tomou não foram nada fáceis, na verdade, em algum momento. Então, amar também é uma questão de sacrifício, muitas vezes, não é verdade? É uma questão de sacrifício. Às vezes a pessoa, ela tem vontades, mas pelo fato dela amar, ela se contém, não é verdade? Porque existe uma aliança, existe um sentimento, existe uma ligação, não é verdade? Daquela pessoa, no caso, por exemplo, que eu citei do marido, né, da esposa, existe uma aliança estabelecida, não é verdade? Então, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor. E para que a gente possa entender um pouquinho a esse respeito, a Bíblia, você sabe, ela foi escrita no Novo Testamento, no grego, né, na língua grega. E para nós, no português, amor é uma palavra só, não é verdade? A pessoa fala que ela ama o amigo, ela ama o marido, a esposa, ela ama os seus familiares, tudo é a mesma palavra, é amor. Mas no grego tem 4 divisões desse amor, né? Então, quando na língua grega, por exemplo, a pessoa vai falar que ela ama
se relacionando, por exemplo, né? Relacionando esse amor a algum familiar, então, na língua grega, no grego usava a palavra storge, né? Então, era um amor específico entre familiares, o amor storge. Agora, a pessoa vai falar que ela ama, por exemplo, os amigos, não é verdade? Então, ela vai usar a palavra filia, e daí vem aquela palavra que a gente conhece muito, que é filantropia, filantrópico, né? Quando a pessoa está ajudando, não é verdade? Amigos, né? Demonstra um amor de amizade. Quando no grego ia se referir a um amor, por exemplo, entre o marido e a mulher, então usava a palavra, né? Usa a palavra eros. Daí vem aquela terminologia que a gente conhece, que é de erótico, erotismo, que é um amor relacionado ao relacionamento de marido e mulher, não é verdade? Então, para cada situação, né, usa-se uma palavra. E quando se trata, por exemplo, do amor de Deus, então a Bíblia usa, né, no grego, usa o ágape, né, que é o amor perfeito, é o amor incondicional de Deus para conosco, né? Então, esse amor aqui que o apóstolo Paulo está falando, ele está se referindo ao amor ágape, né? Então, se fosse pegar no original que foi escrito, ia usar a palavra ágape, não é verdade? Que é a melhor maneira de expressão deste amor, que é o amor de Deus para conosco. Um amor perfeito, um amor incondicional, um amor que não está relacionado com uma troca, não é verdade? Então você veja, nos relacionamentos sempre há uma troca, não é verdade? Não há um amor assim despretensioso completamente, mas no caso de Deus, Ele nos ama de uma maneira incondicional, independente do que nós somos, não é verdade? Ele nos ama. E muitas vezes é difícil da gente entender isso, porque na nossa sociedade tudo é feito à base de uma recompensa, de uma troca, não é verdade? Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela faz alguma coisa para outra, normalmente tem alguma contrapartida, né? Mas no caso de Deus, Ele nos ama independentemente do que nós somos, não é verdade? Ele nos ama pelo que a gente é, né? Então, fala para alguém que está do teu lado aí, olha, Deus te ama pelo que você é. Amém, glória a Deus. Então, você veja, às vezes a pessoa confunde esse amor, né? Ah, Deus me ama do jeito que eu sou? Te amo do jeito que você é. Mas eu te pergunto, Deus ele ama o pecado? Claro que não. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Então aí a gente começa a entender por que do Evangelho, por que da igreja, por que Jesus veio, por que Deus se preocupou em trabalhar em relação ao ser humano. Porque, olha, analisa bem, Deus precisava amar o homem, amar o ser humano. Ele é tudo, Ele é todo poderoso, Ele é completo em si mesmo, Ele não depende de nós. Mas lá no Éden, quando Deus criou, então nós já vemos que há uma expressão do amor de Deus lá no Éden, na criação do homem e da mulher. A Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher e criou a imagem e semelhança de Deus. Olha que grandeza, não é verdade? Olha que grandeza. Deus criou a gente a imagem e a semelhança dele. Ele podia ter criado a gente a imagem de um gato, não é verdade? A imagem de um cabrito, mas ele não criou a gente na imagem de um cabrito, de uma vaca. Ele não criou a gente nessa imagem, né? Ele criou os animais inferiores e criou a gente como a coroa da sua criação, né? Como o melhor da sua criação. Então, olha que ele demonstra um amor aí, não é verdade? Quando ele vai criar o ser humano, ele cria da melhor maneira, né? Cria para ser a imagem e semelhança dele, Deus. Já pensou? Você olha para uma pessoa e você vê uma pessoa, ela é a imagem e a semelhança de Deus. Já pensou nessa grandeza? Né? Já pensou nisso? Fala para quem está do teu lado, você é a imagem e semelhança de Deus.
Agora tem um detalhe: o pecado quebrou essa semelhança, não é verdade? A gente manteve a imagem, mas a semelhança foi comprometida. Então você veja, Deus criou a gente para ser igual a Ele. Mas eu te pergunto, a gente é igual a Deus? Só na imagem, né? Por quê? Por que na imagem? Porque como que é Deus? Deus, ele é como a gente, ele tem 2 braços, ele tem uma cabeça, ele tem 2 pernas, é assim. Você sabe que tem outras religiões que adoram o Deus elefante, por exemplo. Não tem religião que adora o Deus elefante? O Deus deles, eles fazem uma imagem assim de um elefante, né? Tem aquele Deus que adora, né, o Deus que é a semelhança de uma vaca, né? E por mais absurdo que você pareça, que possa parecer, tem aqueles que adoram o Deus que se expressa nos ratos, não é verdade? Tem a semelhança do rato, que tem a semelhança metade homem, metade animal. Então, olha que absurdo, né? Mas a Bíblia fala que Deus, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós somos parecidos com Deus. Agora, é importante a gente entender isso. O pecado comprometeu a nossa semelhança com Deus. Deus é amor e a gente muitas vezes tem ódio no coração, né? Isso difere a nossa aparência com Deus, não é verdade? A gente continua na imagem, mas na semelhança a gente decaiu. Decaiu por causa do pecado, mas olha o grande amor de Deus. Ele já tomou providência lá no Éden. Ele já prometeu ali enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que traria vestes novas para as nossas vidas. Então, você veja, Deus já demonstrou o seu amor lá no paraíso, quando o homem caiu, pecou, Deus já entrou com providências para que essa situação não se mantivesse, né? Mas que essa situação fosse revertida e que a gente pudesse reencontrar o caminho da semelhança com Deus. Deus nos ama desde o princípio e Deus continua amando as nossas vidas, né? Fala para alguém que está do teu lado: Deus te ama. E é um fato, meu irmão, né? É um fato. O apóstolo Paulo fala assim: olha, mas Deus, ele prova seu amor para conosco. De que forma? Em que, sendo nós ainda pecadores, olha só, Deus podia falar assim, ó, deixa eles que se percam, não é verdade? Deixa eles que eles não caíram no pecado, não desobedeceram, então deixa, não é verdade? Mas não, sendo nós ainda pecadores, Deus mostra o seu amor, Deus prova o seu amor, né? Então é muito grandioso isso. Nós devemos valorizar muito isso, porque a prova do amor de Deus está, como eu disse no começo, num ato, né? E que ato que é esse? O apóstolo Paulo fala aqui, ó, pelo fato dele ter enviado Jesus, não é verdade? Para que a gente pudesse, então, ser salvo. Mas você olha o desenrolar da história. Quando o homem caiu no pecado, Deus, ele entra com providências e ele não destrói o ser humano, mas ele dá oportunidades. Mas o pecado, lá em Gênesis, diz que o pecado multiplicou. O pecado corrompeu o ser humano a tal ponto de Deus executar juízo. Mas olha o grande amor de Deus. Ele prometeu executar juízo, mas ele deu uma grande oportunidade de arrependimento. Deus falou com Noé, encontrou graça aos olhos de Noé, salvou a sua família, e através daquela família ele queria salvar toda a humanidade. Mas as pessoas estavam endurecidas de coração, as pessoas estavam resistentes ao amor de Deus. Mas aí você veja algo interessante, um particular que aconteceu nessa ocasião em que Deus estava aguardando o juízo, né, para executar o juízo. Deus deu a oportunidade e existia uma promessa de Deus de que enquanto Matusalém não fosse, então, não morresse, Deus não executava juízo. E olha o detalhe importante, Matusalém foi o homem que mais viveu na história da humanidade. Sabe por quê? Porque Deus estava dando oportunidades, deu o máximo de oportunidades. Matusalém morreu com 969 anos, né? Foi o tempo que Deus deu para as pessoas se arrependerem. Mas as pessoas não se arrependeram, elas continuaram resistentes, até o dia
que Noé e a sua família entraram na arca e Deus enviou o dilúvio e executou o juízo, e todo mundo da época então pereceu nas águas do dilúvio. Mas Deus demonstrou o seu amor, né? Ele mostrou que tinha uma oportunidade, como hoje tem uma oportunidade para cada um de nós. Hoje vai para o inferno quem quer ir para o inferno, não é verdade? Hoje as pessoas, elas têm uma grande oportunidade, a porta do céu está aberta, não é verdade? Jesus, ele se pôs no templo de Salomão e ele disse, olha, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e encontrará salvação, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele veio buscar o pecador, ele veio trazer vida, libertação, cura e vida para aqueles que querem e desejam recebê-lo. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir e glorificar. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a Bíblia, ela continua, você olha o desenrolar da história e você vai ver, por exemplo, Deus chamando Abraão em Gênesis 12, demonstrando o seu amor, não é verdade? E aí ele constitui uma nação. A partir de Abraão, Isaac, Jacó, ele constitui, a partir de Jacó, os 12 filhos, constitui a nação de Israel. Ele demonstra o seu amor. A igreja é o Israel de Deus. Nós estamos nessa sequência dos fatos, não é verdade? Você olha para Abraão e você vê o grande amor de Deus para com ele. Você olha para Isaac, você vê o grande amor de Deus para com ele. Você olha para Jacó, o grande amor de Deus para com ele. E assim a história continua, não é verdade? E você vai ver que Deus, ele continua atuando na história, ele continua agindo na vida do ser humano, ele continua operando grandes maravilhas para que o povo seja abençoado, não é verdade? Então, Jacó, ele teve seus 12 filhos, e ele teve José, e você conhece a história, havia fome na terra, eles foram para o Egito, o tempo passou, eles ficaram escravos lá, mas Deus não esqueceu do seu povo, não é verdade? Deus enviou Moisés, libertou o povo do Egito e conduziu aquele povo com mão poderosa, né, sobre ali o deserto. Então ele estava com o povo 24 horas por dia, de dia numa coluna de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo. 24 horas com o povo, dando-lhe leis, ensinando até na alimentação para ter saúde, não é verdade? Deus cuidou do povo, Deus deu leis, estatutos para que o povo fosse organizado, para que o povo não se autodestruísse, para que o povo vivesse uma vida de comunhão com Deus, né? Então, olha o grande amor de Deus para com o seu povo, olha o grande amor de Deus pela tua vida hoje. Hoje você só está aqui na presença de Deus porque Deus te ama de verdade. Amém. Um dia Ele enviou o Espírito Santo na tua vida, não é verdade? Um dia Ele abriu o teu entendimento e você compreendeu a grandeza do amor de Deus, né? E hoje você tem a presença viva e poderosa do Espírito Santo na tua vida, né? Glória a Deus por isso. Então o apóstolo Paulo, ele diz, olha, Deus, ele prova o seu amor, né, para conosco, pelo fato de que nós, sendo ainda pecadores, ele se importou conosco. Às vezes a pessoa se importa com alguém que é bom, não é verdade? Com alguém que mereça, mas com alguém que não merece, normalmente as pessoas não se importam, não é verdade? Mas Deus se importou com a gente, ele demonstrou isso, e a palavra de Deus está cheia de provas com relação a isso, né? Eu separei aqui alguns textos que eu quero compartilhar com você. Abre lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E os versos 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5, ele fala assim, olha: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, olha aí, ó,
pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Jesus Cristo. Olha aí que grandeza, que maravilha. Deus nos fez assentar em lugares celestiais. Fala para alguém que está ao teu lado, você está sentado em lugar celestial, meu irmão. Sabe o que significa isso? Autoridade de Deus para a tua vida. Estar assentado em lugares celestiais significa que Deus outorgou para você autoridade. Autoridade. Você tem autoridade contra os espíritos do mal, contra os demônios, você tem autoridade. Por isso que a gente ensina aqui, olha, quando o inimigo vem contra a tua vida, vem contra a tua casa, repreende em nome de Jesus, não é verdade? Repreende em voz alta, porque o inimigo ele tem que ceder, ele tem que afastar, porque você não está indo contra ele no teu nome, você não está indo contra ele na autoridade de uma autoridade desse mundo aqui, um governador, um presidente, você está indo na autoridade de Jesus Cristo, né? Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Esse nome tem poder, com esse nome o inferno estremece e o inimigo tem que bater em retirada, porque ele é o Todo-Poderoso, amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Voltando no texto de Romanos, capítulo 5, né? Então, ele fala assim, olha, portanto, verso 9, né? Portanto, muito mais agora, tendo sido, olha aí, justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Então, você veja, às vezes a pessoa, ela se sente sem mérito, culpada. Às vezes a pessoa se acha culpada. E esse sentimento de culpa, ele é um impedimento para que o poder de Deus flua na nossa vida. Se a pessoa se sente culpada, ela não se sente digna, ela não pode viver esse amor de Deus para com a vida dela. Ela se sente culpada. Mas a Bíblia fala que Jesus ele levou as nossas culpas, ele levou os nossos pecados, e aquilo que nos trazia maldição, ele transformou em bênção, não é verdade? Então ele nos justificou a nossa vida, né? Pelo seu sangue, e nos salvou da ira. Que ira era essa, né? A ira causada pelo pecado. Então você veja, o problema do ser humano não é o pecado em si. O problema do ser humano é o fato dele não aceitar o sacrifício de Jesus, não crer. Porque a salvação ela não é pelos nossos méritos, ela é pela fé em Jesus Cristo. Diga assim comigo, eu sou salvo. Eu sou salvo. Não porque sou perfeito, mas porque Ele é perfeito. Diga assim, Jesus Cristo é perfeito. Ele não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado por mim. Amém. Quem crê nisso pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você veja, olha no verso 10, que riqueza. Porque se nós, sendo inimigos, olha aí, a gente era inimigo de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, há uma salvação de Deus para a nossa vida. E a salvação, ela não é apenas no sentido de livrar do fogo do inferno. A salvação não é nesse sentido. Você sabia que a salvação, no original, no grego, que o Novo Testamento foi escrito, ela abrange tudo aquilo que pode nos causar mal,
Então, significa, por exemplo, que Deus nos salvou não somente da condenação eterna, mas nos salvou das enfermidades, sabia disso? Nos salvou dos desequilíbrios emocionais, nos salvou dos fracassos em todas as áreas da nossa vida. Uma salvação abrangente, não é uma salvação... às vezes a pessoa pensa, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, vou servir a Deus, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Tá certo, tem que ir para o céu mesmo. Mas às vezes a pessoa está na igreja e ela curte uma depressão terrível, e ela acha que é normal, mas não é normal, não pode ser normal isso, não é verdade? Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela vive um fracasso na sua vida emocional, vive desequilibrado, né? Vive aos cacos, não é verdade? Vive tropeçando, caindo, se levantando e tropeçando de novo e caindo de novo. Não é para ser assim. Deus, ele nos salvou de uma maneira abrangente. Deus nos libertou para que a gente possa viver com alegria, com realização em todas as áreas da nossa vida, né? Jesus te salvou para você viver com alegria. Amém. Amém? É um fato. Não é uma conversa fiada, é um fato, né? Isso é um fato. Então, veja bem, ele nos reconciliou. O que significa reconciliar? É que havia uma quebra, havia um distanciamento, havia um problema no relacionamento do homem com Deus por causa do pecado. Mas em Jesus nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos religados com Deus, nós fomos novamente reconectados com Deus. Então, hoje nós podemos entrar na presença de Deus através da oração no nome de Jesus. Hoje nós podemos realizar aquilo que Adão realizava antes do pecado, não é verdade? Que era a vida plena, que era a vida abundante, que Deus tinha planejado para nós. Mas é interessante que é difícil para a gente crer nisso. É difícil para a gente aceitar que Deus nos ama. Porque tudo nessa vida a gente precisa fazer para merecer, não é verdade? Tudo. Então, isso causa uma dificuldade na nossa mente. Você só recebe um salário porque você trabalhou. Ninguém dá salário para você de graça, não é verdade? Você só tira a nota porque você estudou. Ninguém vai te dar a nota na escola de graça. Então, tudo que nós fazemos tem uma recompensa, mas para Deus é diferente. Ele nos ama pelo que nós somos. Se Deus fosse amar a gente porque a gente é perfeito, todos nós aqui estávamos perdidos, né? Se Deus fosse considerar a nossa santidade, meu irmão, a gente estava perdido, não é verdade? Deus fosse considerar, olha, ficasse de olho na nossa ficha lá no céu, no nosso currículo, a gente ia ver que a gente deixa muito a desejar, não é verdade? A gente vê que durante o dia a gente tem alguns pensamentos bons, mas nós temos pensamentos ruins também, não é verdade? Às vezes a gente deseja o bem para as pessoas, mas às vezes a gente deseja o mal também. Às vezes o pensamento vem na nossa mente de uma forma que a gente não controla, e às vezes vem a cobiça, vem o desejo das coisas do mundo, mas a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, e por causa dele tem jeito para nós, não é verdade? Tem jeito para nós. Essa pessoa que está sentada do teu lado, ela é cheia de defeitos. Pode falar para ela, você é cheio de defeito, meu irmão. Cheio de defeito. Mas fala para ele assim, Jesus levou tudo isso lá na cruz. Levou tudo lá na cruz, meu irmão. Você está salvo, não porque você é bom, mas porque Jesus é bom, perfeito. Amém? Quem entendeu pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai lá para 1 de João, lá no finalzinho, 1 de João, capítulo 4, pertinho de Apocalipse. 1 de João, capítulo 4, e o verso 10.
Aqui eu separei poucos versículos por causa do tempo, mas se a gente for buscar na Bíblia, meu irmão, está lotado de versículo demonstrando o amor de Deus por nós, né? Então, 1 de João, capítulo 4, verso 10, diz assim: nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Então, vou ler de novo, ó. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, Deus nos amou primeiro, né? Ele nos amou e enviou seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados, né? Então, olha, às vezes você vê essa palavra que propiciação não é uma palavra comum do nosso dia a dia, não é verdade? E às vezes você fica em dúvida. Eu fui pesquisar essa palavra, porque é uma palavra que às vezes a gente fica em dúvida do que ela quer dizer. Propiciação é a substituição de Jesus no nosso lugar, para aplacar a ira de Deus sobre a nossa vida. Então, Jesus, ele realizou esta obra na nossa vida, né? Ele se entregou sacrificialmente e por amor às nossas vidas, né? A ira de Deus estava destinada para nós, como criatura, como seres humanos. Está destinada, né? Essa é a verdade. Mas pelo fato de Jesus, então, ele ter se colocado, vamos dizer assim, na frente de Deus, entre nós e Deus, então Deus se agradou desse fato de Jesus ter se entregue a sua vida e Deus ficou satisfeito com essa entrega dele. Então, aquilo que era para ser destrutivo para a nossa vida se tornou bênção para a nossa vida, não é verdade? Então, a nossa caminhada era para ser fracassada. O nosso fim era para terminar lá no inferno e depois ser promovido para o lago de fogo, que é pior ainda, verdade? Era inferno, é a situação de toda pessoa sem Jesus. É inferno e depois lago de fogo. Mas quando nós aceitamos a Jesus, a nossa caminhada mudou, não é verdade? Ao invés da gente ir para a perdição eterna, nós vamos morar com Cristo para sempre. Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Amém? Quem entendeu pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! 1 de Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Aí, 1 de Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Antes de ler esse texto, fala para alguém que está do teu lado assim: quem ama, se importa. Você sabia que é uma das provas do amor de uma pessoa quando ela se importa com outro? É quando ela se importa. E Deus se importa conosco. Diga para quem está do teu lado: você é importante para Deus. Olha o que o apóstolo Pedro fala aqui, ó. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não eres povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Então, olha o que a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nós somos geração escolhida, sacerdócio real, uma nação santa, olha aí, um povo peculiar, quer dizer, um povo particular para Deus, para que a gente possa anunciar os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos hoje vivendo na luz porque Deus nos amou com um amor sem igual. Na verdade, você é amado de Deus.
E quando você olha, a expressão máxima do amor de Deus é pelo fato dele ter enviado Jesus. E quando você olha para o ministério de Jesus, você percebe a expressão do amor de Deus em cada ato, cada dia que Jesus viveu no seu ministério, não é verdade? Você percebe que Jesus ele veio para fazer o bem, para salvar. Ele não veio para condenar. Os religiosos da época ficaram escandalizados. Como que Jesus vem e está comendo com pecadores? Como que Jesus vem e tem prostitutas andando com ele? Como pode isso? Está comendo, bebendo na casa de pecadores? Mas Jesus disse, olha, quem é são não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem é doente. E o ser humano estava doente com o pecado. E ainda, sem Cristo, está doente, contaminado pelo pecado. E só tem uma solução. A solução é Jesus Cristo. Amém? Então, ele veio com esse propósito de fazer o bem. Quando as pessoas pegaram aquela mulher em flagrante adultério, trouxeram para ele, a lei de Moisés mandava apedrejar. E eles acharam que ia colocar Jesus numa saia justa. Agora ele não tinha saída, porque ele prega o amor, mas ele também veio para cumprir a lei. Mas ele diz assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, não é verdade? E todos estavam com a consciência acusando do pecado, não é verdade? Porque não tem ninguém perfeito, ninguém santo. Mas eles queriam executar juízo na vida daquela mulher. E Jesus começou a escrever no chão. E dizem alguns historiadores que ele escrevia os pecados das pessoas que estavam ali para condenar aquela mulher. Então as pessoas foram olhando aquilo e foram saindo um a um de fininho, não é verdade? Começando pelos mais velhos, foram saindo até os mais novos. E Jesus disse para a mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou, Senhor, não tem mais ninguém, foi todo mundo embora. E Jesus disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais, não é verdade? Porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, ele veio para desfazer a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? É matar, é roubar, é destruir. Ele veio para destruir a nossa esperança, ele veio para roubar a nossa fé, não é verdade? Ele veio para causar dano, mas Jesus veio para desfazer essa obra, para trazer aquilo que nós tanto precisamos, que é vida, que é saúde, que é solução para os nossos problemas, que é uma vida de comunhão com Deus. É isso que o ser humano precisa, não é verdade? Muito mais do que o alimento natural, muito mais do que o arroz e o feijão, não é verdade? Nós dependemos das palavras de Deus, né? Ela é alimento para a nossa alma, ela nos satisfaz e ela nos completa, porque a palavra de Deus é verdadeiramente alimento, né? Então, olha para o ministério de Jesus. O autor de Hebreus fala assim, que Deus ele está numa luz inacessível, quer dizer, ninguém pode ver a Deus, ninguém pode acessar, ter o contato com Deus, mas o autor de Hebreus diz assim, Jesus é a expressão exata do seu ser. Ele é a forma visível do Deus invisível. Ele é a forma visível. Você quer saber como é Deus, você quer entender Deus, olha para Jesus. Você quer saber como que Deus age, olha para Jesus. Ele é a expressão exata do Deus invisível, né? Então, quando você olha para Jesus, ele veio com uma missão, e a missão dele era salvar. Quando ele estava para nascer, ou quando ele nasceu, o anjo anunciou aos pastores, né? Que tinha nascido o Salvador do mundo, e o seu nome era Jesus. Na verdade, ele veio para salvar. Você olha o grande amor de Deus demonstrado em Jesus, no seu ministério terreno, quando ele então salva essa mulher do apedrejamento, dá uma oportunidade para ela, quando ele cura o cego Bartimeu, que ninguém estava nem aí para o cego, porque era pobre, estava à beira do caminho, mas Jesus se interessou por ele. Jesus curou ele da sua cegueira, não é verdade?
Ele se interessou por ele. Quando as pessoas não se interessavam, na verdade, Deus se interessa por você. Quando o mundo te despreza, você tem um Deus que te ama com um amor sem igual. Amém? Glória a Deus. Então a palavra diz que os 3 anos e pouco que Jesus realizou o ministério foi nesse sentido, curando, libertando, expulsando demônios, ensinando a palavra. Era um ministério dinâmico, que estava nas ruas, nas estradas poeirentas da Palestina, fazendo a obra de Deus, não é verdade? Porque Deus, Ele se importa com você, Ele se importa com o ser humano, Ele quer que a gente vá bem. A Bíblia fala que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus, Ele quer que você viva abençoado. Deus, Ele quer que você viva vitorioso, não é verdade? Ele não quer que você viva de uma maneira destruída, de uma maneira desequilibrada, envolvido com as drogas, com os vícios, com o casamento todo complicado, com a vida toda destruída. Não, Deus, Ele quer que você viva abençoado, viva bem em família, tenha um bom relacionamento, né? Conjugal, com os filhos, com o lugar que você vive. Deus quer que você viva abençoado, né? Para isso, Ele enviou Jesus, para que você possa vencer o pecado, vencer as trevas, destruir as obras do inimigo, né? Deus, Ele quer que você viva abençoado. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, a palavra, ela mostra que Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor, né? Se a gente fosse estender aqui, o nosso tempo não permite, né? Mas se a gente fosse estender aqui, a gente podia falar de tantas coisas, não é verdade? Tantas demonstrações do amor de Deus. Quando Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, quando Jesus se importou com o endemoniado gadareno, que ninguém dava a mínima para ele, não é verdade? Vivia no cemitério, nos sepulcros, não é verdade? Andava nu, não podia se relacionar, era agressivo, destruía as correntes, mas Deus atravessou um mar para ir alcançar aquele endemoniado, né? Num lugar que ninguém queria ir, num lugar que era território do inimigo. Jesus entrou no território do inimigo e libertou aquele homem, né, de uma legião de demônios, né? Um homem que estava condenado pela sociedade, ninguém estava nem aí para ele, mas Jesus chegou naquele lugar. Eu até imagino a cara dos discípulos quando Jesus desembarcou ali. O discípulo falou: eu não vou nessa daí não, esse endemoniado aí é perigoso, é agressivo, né? E aquele endemoniado já veio ao encontro de Jesus agressivo, mas Jesus expulsou aqueles demônios e o homem ficou em perfeito juízo, vestido aos pés de Jesus. Não é verdade? Que grande amor do nosso Deus para com as nossas vidas. Meu irmão, o amor traz segurança para nós. Quando você ama uma criança, teu filho, ele se sente protegido, não é verdade? A falta de amor causa desequilíbrio na criança, causa insegurança. Quando nós temos essa certeza que Deus nos ama, nós nos sentimos seguros, não é verdade? Por que a gente vai ficar estressado? Por que a gente vai ficar ansioso? Nós temos um Deus que cuida de nós, né? Diga assim: o meu Deus, Ele me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Assim na presença do Senhor, com os teus olhos fechados. Aleluia, maravilhoso Deus. Quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pelo teu poder, Senhor, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, quando nos sentimos ansiosos, inseguros, estressados, preocupados, Senhor Deus, meu Pai, temerosos com amanhã. Perdoa-nos, ó Deus, e nos dá
essa grandeza, meu Pai, de confiar no Teu grande amor, nas Tuas providências, nas Tuas bênçãos. Deus querido, que o Teu poder possa envolver agora toda a nossa vida, estabelecer em cada coração, ó Deus, uma certeza, uma confiança que Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, em quem nós podemos, de fato, confiar completamente. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Assim, enquanto o louvor vai entoar esse cântico, você vai poder orar, você vai poder buscar a Deus agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas por sua graça, perfeito sou. Sem nada em troca, foi resgatado, me libertou. Maravilhosa graça.
Coloca a mão no teu coração e sinta o amor de Deus aí na tua vida. Assim na presença dele. Deixa o poder dele fluir aí na tua vida. E sinta a presença dele. Sinta o toque do Senhor na tua vida agora. Em nome de Jesus. Ele está neste lugar. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. A sua presença nos constrange. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus é grandioso. E nós podemos sentir, nós podemos receber, fluir através da presença dele na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso Deus e Pai. Nós estendemos as nossas mãos e abençoamos a vida do teu povo, Senhor. Aquele que se considerava insignificante, meu Pai, nesta noite, o Senhor demonstrou o teu grande amor, meu Pai. Aquele que se sentia o último dos últimos, sem nenhum crédito, sem nenhum merecimento. Meu Pai, nós pudemos ver o teu grande amor através da tua palavra, através dos teus grandes feitos pela vida da humanidade. Deus querido, envia do teu poder agora. Desperta em cada vida, Senhor Deus, uma vida com maior sentido, com objetivos mais altaneiros, meu Pai. Que possamos viver para te agradar e que tudo que venhamos fazer, ó Pai, possamos ter em mente o louvor e a gratidão a Ti, meu Pai, reconhecendo que tudo vem de Ti, que nada somos, mas que o Senhor tem um grande propósito para com as nossas vidas. No nome de Jesus, abençoa o teu povo nesta hora, Senhor. Derrama do teu grande amor, das tuas misericórdias sobre a vida do teu povo, no nome de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos para o alto e receba a bênção. Senhor Deus e Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares. Debaixo das tuas potentes mãos, dá uma semana vitoriosa e abençoada, meu Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, as doces e meigas consolações do teu Espírito, esteja sobre toda a tua igreja e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Maravilhoso! Santo de Israel! Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele, foi muito bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Bom em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.